a gente está aqui no Finance Talks junto com a Monte Bravo. Prazer recebê-lo para a gente bater esse papo sobre fundos imobiliários. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é a sua visão, principalmente porque a gente está passando agora por um momento de queda de juros da Selic muito drástico no país, e como é que você vislumbra o mercado de fundos imobiliários com esse novo cenário posto a partir de agora? Então, eu acho que o mercado de fundos imobiliários ainda está passando por uma grande revolução, né? Muitas pessoas têm me perguntado se isso é uma modinha, se isso vai passar, mas eu acho que não. Eu acho que a gente está só começando uma grande história. Nós temos ainda muito capital que está investido em poupança, em fundos de renda fixa, que agora, com esse cenário de juros baixos, inflação sob controle, imagino que esse capital vai começar a migrar para investimentos mais estruturados. E eu acredito que o fundo imobiliário contempla muito bem aquilo que o brasileiro gosta, que é a proteção do patrimônio e a geração de renda. Então, quero crer que nos próximos anos aí a gente tenha um mercado de fundos imobiliários ainda maior que nós temos hoje. Estamos com um número aí que saiu do forno agora há pouco, né? Com 431 mil investidores. Há um ano atrás era algo em torno de 180, 185 mil, então ele mais do que dobrou. A meu juízo é um movimento natural esperado considerando essa queda de juros. Então eu acredito que nessa próxima década os fundos imobiliários eles serão então aí consagrados na grande maioria das carteiras diversificadas do brasileiro, do investidor brasileiro. Sim, o fundo imobiliário geralmente é uma boa estratégia para a gente trabalhar com aquele cliente que ainda não conhece o mercado de capitais, mas o brasileiro naturalmente ele gosta de imóveis. Aqui no estado de Goiás principalmente a gente ainda tem pessoal que gosta do agronegócio, então o fundo imobiliário geralmente é uma boa estratégia para esse investidor que está começando aí no mercado de capitais. Geralmente você vislumbra como estratégia aquele investidor já tem um grande capital e às vezes quer viver de renda de forma passiva com a distribuição dos dividendos, ou você também acha interessante aquele investidor que está iniciando os primeiros passos a formar esse patrimônio ainda, já que o fundo imobiliário geralmente tem as cotas com valor baixo bastante acessíveis. Exato. Então assim, a maior virtude do fundo imobiliário é a tangibilidade, ou seja, as pessoas entendem quando você começa a falar com elas. Elas podem fazer um juízo de valor positivo ou negativo sobre um determinado ativo, mas elas entendem, então isso já é muito positivo por si só. Com relação ao perfil do investidor, como você bem disse, ele agrega esses dois perfis, aquele que já tem uma carteira mais madura e quer contemplar, né, quer fruir da renda, então você consegue muita previsibilidade com relação aos rendimentos mensais, com uma baixa volatilidade, então isso ajuda muito nesse planejamento, não só da fruição de renda, como da sucessão. E para aquele investidor que está começando agora e quer começar a formar sua carteira previdenciária, o fundo imobiliário também funciona muito bem, justamente porque a renda mensal ela acaba turbinando o juro composto. Eu brinco muito, digo que o juro composto é a maior força do universo, vírgula, especialmente em fundos imobiliários. É uma característica peculiar justamente dessa potencialização que você acaba tendo com o produto, né? Eu vejo muitos investidores, e aí justamente por gostarem muito de imóveis, já buscam direto essa categoria de investimento, mas não se preocupam às vezes com os riscos que fazem parte desse tipo de aplicação. Uhum. Quais tipos de risco você visualiza e que tipo de preocupação os investidores precisam tomar e estarem atentos antes de começarem a fazer esse tipo de investimento? Excelente, eu acho que todo investimento estruturado ele tem riscos e o investidor ele tem que realmente estar ciente de tudo isso. Primeiro, do ponto de vista imobiliário, nós temos tudo aquilo que se conhece, né? A inadimplência, a vacância, o default, né? Que é realmente você ter a ausência de fluxo. Tudo isso é facilmente mitigado com uma carteira bem diversificada, com fundos mais sólidos, mais maduros, que também possuem sua própria diversificação interna. Então o investidor ele tem que estar ciente de que ele precisa da diversificação para que ele consiga suprir todos esses problemas. Então quando você tem uma vacância num determinado, uma parte de um determinado imóvel, isso naturalmente vai refletir de uma maneira muito pequena na renda mensal do investidor. Agora, quais são os riscos que aí sim a diversificação se torna mais complexa? O principal deles, eu diria, e aponto hoje, que é o risco da tributação. Os fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda no componente da renda mensal
mas com essa reforma tributária há sim conversas de se pode tirar essa isenção. Não é nada que está acontecendo ou vai acontecer, mas há sim conversas nesse sentido. Então são riscos que o investidor deve observar e saber balancear a percepção dele de risco sobre o produto. Independente de tudo isso, os fundos imobiliários, a meu juízo, eles têm uma relação de risco-retorno muito interessante. Então, apesar dos riscos, o retorno que ele se propõe a pagar, que é bastante generoso, considerando os títulos públicos, especialmente relacionados à inflação, já tem uma equação aí que faz sentido para que esses ativos possam fazer parte da carteira dos investidores. Não existe uma carteira ideal. Não. Existe sempre uma carteira adaptada à realidade, ao perfil daquele investidor que busca esse tipo de aplicação. Isso. Mas hoje os rendimentos já estão quase 3, 4 vezes maiores do que o rendimento da poupança, por exemplo. Sim. Que tipo de categoria que os investidores podem buscar dentro dos diversos fundos imobiliários que a gente tem hoje disponíveis no Brasil? Como eu disse, a tangibilidade é o nome do jogo. Então, os fundos de renda, que são os fundos de tijolos, eles acabam sendo mais tangíveis, que é o shopping center, a laje, o galpão logístico, o galpão industrial, os hospitais, as escolas. Então, isso acaba hotéis, agências. Então, isso acaba facilitando a interpretação do produto, né? Os fundos de recebíveis imobiliários também estão caindo muito no gosto do brasileiro, justamente pela associação que eles fazem com os produtos clássicos de renda fixa. Porque os CRIs, né, os recebíveis, eles pagam, remuneram normalmente uma taxa, um prêmio acima da inflação, né? Inflação mais 6, mais 7, mais 8, ou CDI mais 2, mais 3. Então, o investidor ele acaba entendendo essa mecânica, né? Os fundos de desenvolvimento imobiliário, que aí sim são mais sofisticados, porque envolve o risco de obra, de licenciamento, uma série de outras questões que fazem parte ali, né, de aprovação de projeto, uma série de coisas, de velocidade de vendas, né, de distratos, tem uma série de questões que para o investidor comum é um pouco mais complexo dele entender. E os fundos de fundos que acabam sendo cestas, que contemplam ali a possibilidade do gestor comprar todos esses outros fundos. Então veja como tem para todos os gostos, mas eu diria aí para você que os fundos de renda acabam sendo a porta de entrada para o investidor, ou os fundos de recebíveis também. Então depende muito de onde ele está vindo. Se ele está vindo das ações, ele às vezes acaba preferindo entrar pelo fundo de renda. Se ele está vindo da renda fixa clássica, ele acaba preferindo entrar pelos fundos de CRI. Então veja, não tem receita pronta, mas o mais importante é que o investidor que está iniciando, ele procure fazer algumas leituras, alguns estudos iniciais, para que ele possa sentir e saber comparar entre um produto e outro. Para a gente finalizar aqui, que mensagem você gostaria de deixar aí para quem está nos assistindo, que gostaria de investir em fundo imobiliário ou que já investe dentro dessa categoria de ativos? Você tocou também num ponto muito importante desse assessoramento, dessa consultoria, desse trabalho de acompanhamento. Eu falo que isso tudo são aceleradores de conhecimento. Há 10, 15, 20 anos atrás, a gente vivia realmente num deserto onde era uma escassez total de informações. E hoje nós estamos vivendo num mercado onde há muito conhecimento sendo compartilhado, muitas informações sendo colocadas. O problema agora é outro. Você tem que ter um filtro maior, você tem que ter uma linha editorial que você se aproxima mais. Então, o que é mais importante, a dica que eu dou como mensagem final, é que os investidores eles se aproximem das linhas editoriais que eles se sentem mais confortáveis, que eles se identificam mais, para que a partir daí eles possam acelerar esse conhecimento através da leitura recorrente dos materiais que são produzidos, de eventos como esses que acontecem. E essa aproximação eu acho que é a principal mensagem que eu quero passar aí para vocês. Quero te agradecer. Obrigado, sempre Obrigado à disposição. a vocês que também estão nos ouvindo, nos assistindo. Obrigado aí pela audiência de todos vocês. Baroni, um abraço, até a próxima. Obrigado, conte conosco sempre aí. Obrigado.